a diferença entre voto, propósito e promessa? Compromissos espirituais. Qual a diferença entre voto, propósito e promessa? Vamos correr daqui, né? É um tema interessante, tá, minha mãe? Um tema interessante. Pode sentar. Você vai pensar melhor. Qual a diferença entre voto, propósito e promessa? Poxa, é o meu almoço, o meu café. A outra graça. Meus amados irmãos, na visão cristã evangélica, há uma diferença descomunal entre umas situações e outras. Por exemplo, eu defendi aqui voto. Voto é um compromisso voluntário feito a Deus com o intuito de demonstrar fé e gratidão e dependência, geralmente acompanhado de uma ação concreta de jejum e oração. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Muitos, a Bíblia não diz, mas a história diz. Quem puder comprar, compre um livro do historiador chamado Flávio Josefo. É magnífico o livro. Infelizmente eu emprestei e não lembro a quem, não me devolveu. Mas é um livro magnífico, onde ele diz que nenhum judeu faz voto, propósito ou promessa sem antes jejuar, para ver se a vontade que aquela pessoa tem bate com a vontade daquilo que Deus quer. É interessante perceber que, se você for perceber, a Bíblia sempre vai dizer: Isaac fez um voto, e Jacó fez um voto, e Abraão fez um voto, e Ana fez um voto. Você vai sempre ver isso. Sempre. O voto é um hábito natural dos grandes homens e mulheres da Bíblia. E você vai perceber também que é um hábito para hoje. Tem crente que diz: não faça um voto, porque se eu fizer voto ele não cumpriu. Meu irmão, quando o seu coração se direciona a fazer um voto, pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? E Ele vai ter resposta. Você sabia que até o silêncio de Deus é uma resposta? Porque diz o ditado entre nós que quem cala. Então, se Deus muitas vezes está em silêncio, Ele está dizendo para você: precisa eu dizer uma coisa que é tão visível? Por exemplo, eu já vi crente fazer um voto que eu não faço, mas eu já vi crente fazer: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu não perco um culto de domingo. Isso é padrão? Você não perdeu um culto de domingo, é padrão? Então é um voto que Deus olha assim e diz: não entendi não. Mas, meus amados, vamos lá. Referências bíblicas sobre isso que eu estou falando. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada disto Deus. Só os tolos fazem isso. Meu irmão, você não entendeu. Quando fizerem os votos, não demore a cumprir. Sabe o que Salomão está dizendo? Quando você faz um voto acreditando no Deus no qual você fez o voto, Ele vai imediatamente buscar cumprir. Deus faz a parte dele. Se a gente fizer a nossa, tenha certeza que vai acontecer. Mas perceba, se Deus cumpre o voto que você pediu, aí o sábio Salomão diz: quando Deus cumpriu o voto que você pediu, não tarde a cumprir, porque Deus não se agrada. Esse é negócio de tolo, demorar a dar um voto. Você já tem parado para pensar nisso? Mas tem mais coisas interessantes aqui para a gente perceber. Números capítulo 30, versículo 2 diz: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer que no popular do nordestino a gente chama de juramento, não valerá, não violará ele a sua palavra. Sabe o que Deus estava dizendo na linguagem do nordestino? Depois que você diz uma coisa, é prego batido e ponto virado. Mas pastor, é tão sério assim? O que foi que Jefité voltou quando ele foi para a guerra? Mataria só. E quem que aparecesse na sua frente? Quem na sua frente aparecesse. Quem apareceu? A sua filha. A filha. O que é que eu aprendo com isso? A gente tem que aprender fazer o voto, para votar. Nunca, um conselho de quem já teve experiências complicadas com voto: nunca vote pela emoção. Eu conheço uma irmã
Não sei se ela vai assistir esse vídeo. Que ela fez um voto, ela perdeu a chave da casa e disse, se eu achar a chave, eu vou fazer um voto. E ela perdeu a chave da casa. Se eu achar a casa, eu achar a chave, eu vou fazer um voto. Vou dar um culto, foi um negócio assim que ela disse. Eu ia fazer, eu não lembro o que ela disse que ia fazer. No mesmo minuto, praticamente, achou a chave. Mas até hoje não cumpriu. Mas perceba bem. Pense antes de fazer o voto. Pense. Porque o Senhor vai fazer a parte dele. A questão é, você vai poder fazer a sua? É uma coisa que quando eu estava pensando sobre esse tema, é quase como ter filho. Você tem um filho, o José Fapel, é uma responsabilidade quase que eterna. Você decidiu ter? Acabou, filho. Não é isso para ir, para dizer. O menino está no hospital, meu filho está no hospital, eu tenho que ligar para ele, tenho que arrumar um jeito, tem que arrumar um dinheiro emprestado para ele, ele está precisando de tudo. A gente tira de outro tempo, cara. É quase como um voto. É eterno o negócio. Quando você faz um voto. Eu disse para Jesus, eu vou para o sertão, Jesus, ele só sai de lá quando o Senhor mandar. Estou aqui. Agora, vocês estão calor para pegar. Agora, um voto requer, primeiro passo, compromisso com aquilo que você falou. Vamos lá. Meus irmãos, vamos fazer aqui uma reflexão rápida. O voto é um ato de compromisso carimbado com Deus, não por barganha, mas uma demonstração de compromisso com o Eterno, que deve ser feito com responsabilidade e jamais por impulso emocional. Ei, o voto é um ato sagrado e não a barganha. Você sabe o que é barganha? Não. Barganha é mais ou menos assim. Eu tenho esse relógio, eu olho para o irmão Cícero e digo, irmão Cícero, gostei dessa sua camisa. Agora, eu só lhe dou esse relógio se o senhor me der essa camisa. Isso é barganha. Eu estou interessado na camisa dele e porque eu estou interessado, eu faço uma barganha automática. Aí você pode estar pensando aí que barganha é troca. Troca é uma coisa, barganha é outra. É quando eu me interesso a tal ponto pelaquilo daquela pessoa que eu faço uma coisa desnecessária. Para que eu preciso da camisa do irmão Cícero? E por que eu vou perder meu relógio? Isso é barganha. Muitas vezes a pessoa faz barganha com Deus como se Deus precisasse de alguma coisa. Olha, Senhor, se o Senhor me quiser na igreja todo culto, o Senhor vai ter que fazer com que aquele empréstimo seja aprovado no meu dinheiro. Mas peraí, filho, o seu dinheiro já tem aprovado 5 empréstimos. Como é que você quer que Deus faça uma coisa tão errada dessa? Se o governo dele só pode pegar empréstimo até 5 vezes. Aí Deus tem que burlar as leis do país para você pegar empréstimo? Ah, então você Deus não entender. Deus não vai fazer isso. Está entendendo ou está difícil? Está entendendo, tá? Vamos lá, eu estou passando rápido para eu chegar onde eu quero. Meus irmãos, nós precisamos, antes de fazer um voto, avaliar se a gente tem capacidade de cumprir. Quando a gente fez o voto de vir para o sertão, eu tinha 2 pernas. E eu acreditava que tinha capacidade de cumprir. Perdi uma e continuo que se Deus fez isto, permitiu isto, e a gente está aqui, eu continuo com capacidade para cumprir com a misericórdia dele, com a capacidade que ele vai dar. Agora, voltar atrás, eu não vou voltar. Não, eu até ia cumprir meu voto, mas eu perdi a perna, então o voto quebrado. Mas peraí, meu filho. Como assim? Não, porque eu só ia ficar no sertão se Deus deixasse a minha perna inteira. Não foi esse o combinado que eu fiz com Deus. Agora, se eu tivesse dito a Deus, Senhor, agora se acontecer, eu perder um braço, uma perna, eu vou pedir licença ao Senhor e vou voltar. Mas eu não disse. Então, não é perder uma perna que me faz quebrar o compromisso com Deus. Vocês estão entendendo? Eu conheço uma irmã que disse que não vinha mais para a igreja porque ela está aí dentro uns dentes aqui na frente, ficou faltando 2 dentes, ela disse que não podia mais rir. Porque não podia mais rir, não vinha mais para a igreja. Eu não entendi nada. Mas, vamos lá. Você não vinha para a igreja, não? Você não vinha para a igreja, né? Eu nem sei que não fala dentro dele. Eu nem sabia. Sabia? Porque eu não vinha para a igreja, a minha sorria para tu. Hã? Eu não vinha para a igreja, a minha sorria. Porque ela perdeu esses dentes aqui, ela disse se risse, aí todo mundo ria. O que segura crente na igreja não é se ele tem dentro ou se ele não tem dentro. O que segura crente na igreja é a fé, a palavra, o louvor, a dedicação. Mas é porque tem pessoas, aqui não tem não, mas tem pessoas que elas querem só um argumentozinho para quebrar aquele compromisso que ele fez com Deus.
Vamos lá. Vamos fazer uma meditação. Meu coração é fiel ao Senhor. Só faz voto quem tem coração fiel. Eu estou buscando ao Senhor e cumprir a promessa que eu fiz com Ele. E nada me fará voltar atrás. Essa é a frase de crente que vota com convicção. Papai era taxista, e quem é taxista na cidade sabe que o sábado e o domingo eram os dias que dava mais dinheiro na praça. Vocês já tiveram familiares taxistas? Não, né? Eu tenho uns 4, 5 tios taxistas. E todo mundo sabe que na praça é o dia de lá em Lago é domingo. E tem lugares que é sábado. Mas o sábado e domingo é sagrado, é o dia que dá mais dinheiro. Papai fez um voto a Jesus. Senhor, eu gosto de escola bíblica. Eu não vou mais para a praça dia de domingo. De domingo eu vou para a tua casa. E naquela época era coisa de maluco fazer isso, não sei se. Por quê? Porque o domingo era assim. Primeiro e segundo domingo era assim. Não parava táxi, quieto. Mas papai fez esse compromisso. Aí todo domingo, dia de sábado, estava eu na escola bíblica na igreja da Vila Raul, na Mata do Ouro. Dia de domingo, estava eu na escola bíblica na igreja sede do Rio Largo. Mas uma escola bíblica. Papai, os amigos dele, taxistas, disseram, que loucura, que coisa mais maluca. O homem vai deixar de vir para a praça para vir para a igreja no domingo. Não entendi nada. Eu me lembro até hoje que um taxista lá chamado Nau zombou dele. Ele disse que zombou. Aí, entenda, tinha ano que o taxista, sempre que pode, quase que 2 anos, de 1 em 1 ano, ele troca de carro. Tinha vezes que papai trocava de carro, que não rodava no domingo. E aqueles que rodavam sábado e domingo não trocavam. Tinha vezes que parece que todo mundo no sábado procurava o papai, porque sabia que no domingo ele não estava. Aí no sábado para rodar com ele. Então entenda, quando você faz um voto com Deus, diga, Senhor, eu não quebro por nada. Aí Deus, se você não quebra, eu também não vou quebrar. Aí você imagina, se você não vai farrapar, você imagina Deus. Fazer voto é muito importante. Fazer voto é ter propósito, é ter uma decisão, é ter firmeza espiritual, é ter uma busca em Deus, uma oração e jejum, consagração, com objetivo específico, seja para o crescimento espiritual, seja para o conhecimento espiritual, seja para um propósito familiar ou pessoal. Eu já jejuei, Jesus, eu preciso ser mais crente, eu preciso orar para as pessoas serem libertas, serem curadas. Jesus, eu preciso ver o milagre acontecer na minha vida e na vida dos outros. Eu quero isso, Jesus, vou jejuar por isso. Eu só quero jejuar se for para Jesus salvar meu filho. Eu só quero jejuar se for para Jesus salvar meu marido. Eu só quero... E você não vai jejuar por você? Jejuar é coisa de crente, é coisa de cristão. Mas vamos lá, eu estou acelerando muito para a gente chegar onde a gente quer. Referências bíblicas sobre jejum. Daniel jejuou. Ele propôs em seu coração não comer a comida do rei. Eu vou fazer você imaginar agora. Você imagina que toda hora de comer, Daniel estava sendo preparado para se apresentar ao rei. Antes, para isso ele passou por um teste que a gente conhece hoje como psicotécnico. Para isso, Daniel respondeu no mínimo 300 questões em hebraico. Por isso que ele foi tão habituado no hebraico que partes do livro de Daniel está escrito em hebraico. Para isso, Daniel estava em outro país, servindo como escravo. Mas ele não se adaptou à cultura do país que ele estava inserido, Babilônia. Ele não comeu da comida de Babilônia. Ele não fez adoração a nenhum ídolo de Babilônia. E o principal deles era Baal, mas tinha outros 120. Meus irmãos, você não tem noção. Ele estava sendo preparado para se apresentar ao rei. Aí davam para ele, sabe o quê? A comida que o rei comia. Você imagina, da comida que o rei comia, Daniel dizia, não quero não. Não vou comer não. Você vai ficar fraco, Daniel. E o que é que você quer comer? Eu só quero comer salada. Só salada. Só salada. Você não vai ficar tão inteligente quanto os outros. Os outros estão fortes, os outros estão gordos, os outros estão mais capazes, vão ter mais QI. Você só comer salada, sem comer carne. Por 3 anos, Daniel. Sabe isso? Ele disse, não, faça um teste. Mas se o rei souber que eu não estou lhe dando carne e não estou forçando você a comer carne, ele vai mandar me matar. Não, faça um teste, só aqui entre nós. Faça um teste. Aí a Bíblia diz que Daniel fez um teste de quantos dias? 21. Só comeu salada por 21 dias. Aí depois ele veio ser avaliado pelo mordomo do rei.
Deixa eu dizer um detalhe bem específico aqui que eu fui pesquisar. Estava bem Daniel, muito bem, acima dos outros. A glicose, o colesterol, até, você sabe que pelo menos 20 exames é feito através das fezes. Até as fezes. Você não entendeu ainda. O QI de Daniel era 10 vezes maior do que os outros. Você acha que foi a salada que ele comeu que deixou ele assim? Propósito, voto, compromisso. Se você se propõe, hoje, comecei dia 12, hoje é quanto dia? 6. Tem 20 e poucos dias. 20 e poucos dias só no líquido. Não estou morto, não estou passando mal, nem sentindo o mundo girado. Propósito. Mas, meus irmãos, entenda bem. Daniel fez esse tipo de voto de todo o coração. Não se contaminou com o que o rei ofereceu. Mas não foi só Daniel. A igreja de Atos, é só você ver no capítulo 11, versículo 23, eles eram exortados com firmeza a fazerem oração permanente e jejum. A igreja de Atos só foi quem foi por causa que os irmãos jejuaram e oraram. No capítulo 13 de Atos ele diz: e tendo eles jejuado, disse o Espírito Santo: separai-vos para mim, Barnabé e Saulo. Sabe quantos anos Saulo tinha de crente? 3. Você já tem 2, né? Daqui a pouco faz 2, né? Saulo tinha 3. Quando ele saiu para evangelizar de Antioquia para o mundo. De Antioquia para o mundo. Meus irmãos, mas ainda falando de propósito. O propósito é mais sobre a nossa postura diante de Deus do que sobre o resultado de um mergulho mais profundo pela fé naquilo que buscamos a Deus. O que é que isso aqui quer dizer? Quando nós fazemos um propósito diante de Deus, em jejum e oração, nós estamos dizendo para Deus mais quem nós somos do que, na verdade, o que queremos. Você entendeu? Quando nós jejuamos e oramos, buscando um foco, um resultado, há um momento do jejum e da oração naquele compromisso. Vamos supor, eu faço um compromisso de jejuar toda sexta, sábado e domingo, por 6 meses. Chega um determinado tempo que em um daqueles dias eu estou mais focado em buscar a Deus, me derramar diante de Deus, me entregar a Deus de todo o coração, do que realmente buscar pelo aquele propósito do voto que eu fiz. Entendeu? Eu estou tão habituado no jejum. Vocês não chegaram nesse nível. Ou quem não já chegou? Eita, amanhã é quinta-feira, é o dia do jejum. Não já chega na sua cabeça, não? Chega. Sabe o que é isso? O Espírito está dizendo: isso é bom para a sua alma, isso é bom para o seu espírito. Eu não vou fazer você esquecer. Amanhã é quinta do jejum. Quando você tem isso por hábito, quando você não faz, o Espírito incomoda. Você já sentiu muita fome? A ponto de a barriga roncar, a ponto de você, me dê aí alguma coisa para comer, porque se eu não comer, minha barriga não vai me deixar em paz. Você já passou por isso? Quando o crente se habitua a fazer jejum, oração, propósito, tem um momento que ele fica sem fazer, que o Espírito fica incomodando. E aí, filho, ele vai ficar assim nessa vida minha Bíblia, não vai me buscar não, você não vai orar não, você não vai jejuar não, filho, vem aqui, chega, fala, não vai fazer não. O Espírito fica incomodando. Por quê? Quem define para mim porque você acha que o Espírito fica assim? Porque quando a gente enfraquece a carne, fortalece o Espírito. Irmão, você precisa... Oh meu Deus, eu queria tanto que vocês lessem um livro que eu já li. Estímulo Tenebroso, eu disse que emprestar, não emprestei. Há algum propósito mais que a gente precisa aprender? Vamos fazer uma aplicação. Fazer voto, fazer propósito, é uma escolha por um período de consagração determinado de forma espiritual. O que é que isso quer dizer? Nenhum crente carnal vai dizer: eu vou jejuar. Porque a carne não quer jejum. A carne gosta de churrasco, gosta de cupim. A carne. Ontem eu estava na casa de um amigo, irmão, pai, companheiro, que eu admiro. E eles tomando café, insistindo comigo: tome café, coma aqui. Rapaz, o cheiro da carne me incomodava positivamente. A comida, uma delícia, macaxeira. O estômago foi uau. Eu disse: não, me dê um café amargo. Café amargo.
Depois eu perguntei à minha esposa, que a minha esposa está com um jejum diferente de mim. Ela come todo dia 6 horas. E passa o dia todo em jejum. E eu estou só no líquido, melancia. Aí, perguntei, estava gostosa a comida? Estava uma delícia. Sem nada não. Meus amados irmãos, a gente tem que resistir. É nessas horas. E olha que eu tenho dificuldade de dizer não a uma pessoa daquela. Muito. Mas o Senhor vai entender, o Senhor vai entender. E eles olham para mim assim meio tristes. Com pena. É difícil. Mas, meus amados, escolha um período para você jejuar por você. Porque se você não jejuar por você, como você vai jejuar por seu filho? Por quê, pastor? Porque o jejum é um preparo. O jejum prepara você, a sua vida espiritual. Quando você ora por você, você já viu um fraco ajudar outro? Os dois caem, né? Agora, se um estiver caindo e o outro estiver alimentado, ter comido uma farofa boa, um mocotó pesado, que está fartado de alimentos, disposto, ele pega o outro pela bota no ombro e vai embora. Né? Se nós não jejuarmos por nós, como temos condições de jejuar pelos outros? Fazer um propósito pelos outros. Primeiro faça com você. Senhor, me fortaleça a mim para eu conseguir cumprir o propósito que eu fiz sobre meu filho, sobre meu marido, sobre meu gênero. É interessante fazer isso. Senão, se você não fortalecer a você, você vai até conseguir fazer o início do propósito para o seu filho, para o seu neto, para o seu gênero, para o seu sobrinho, mas não chega até o fim. Porque você vai fraquejar. E não é por sua fraqueza, porque não houve um preparo antes. Teve um irmão que quase morre fazendo jejum, porque ele vinha comendo absurdamente, frequentemente. Ele aceitou Jesus e estava na campanha de jejum na igreja. Ele disse, não é possível, todo mundo está jejuando, eu não consigo. Ele nunca tinha jejuado. Aí ele parou de comer, puf, passou mal, foi para o hospital, quase morre. O jejum quase me mata. O jejum não, o jejum está preparado. Então você precisa se preparar para isso. Não compare o seu propósito com um dos outros. O seu propósito é único e pessoal. Essa frase é daqueles irmãos que dizem, não, o meu jejum está mais forte do que o da minha esposa, porque afinal de contas ela está comendo, e eu não. Não tem nada a ver. Absolutamente. O seu propósito é seu propósito. Deus vai responder se você cumprir conforme você disse. O meu é o meu. Deus não vai me deixar mais santo, mais íntimo dele, mais purificado, mais especial, porque eu estou jejuando X. Não. E você está no seu limite, eu estou no meu. Não, mas eu não posso jejuar porque eu não consigo fazer 60 dias. E quem disse que Deus só aceita jejum se for 60 dias? Não. Vocês começaram com meia-noite a meio-dia. Daqui a pouco vocês estão fazendo de meia-noite às 5. Daqui a pouco vocês estão fazendo de 10 da noite. Daqui a pouco vocês estão fazendo de 24 horas, 48, 72. É um processo de aprendizagem mental. Mental por quê? Porque o seu cérebro vai dizer, caramba, o que está acontecendo que está chegando comida no estômago? Aí ele vai entender que você está jejuando. Aí ele não vai trazer aqueles impulsos de passar mal que você tem. A água com gás é uma bênção para quem está jejuando. Você parece que comeu. Quer um conselho? Resolveu jejuar mais de 3 dias? Tome água com gás. Você não vai sofrer tanto. Então perceba. O jejum não lhe deixa mais santo. O jejum lhe deixa mais sensível à santidade. Tem uma diferença. O jejum vai fazer você ter um desejo de buscar mais o Senhor. O jejum vai fazer você ter um desejo de aprender mais da palavra. Aí quando você sente o desejo, você pratica aquele desejo. E isso te fortalece. Está difícil entender ou está fácil? Está dando para entender? A gente está falando de quê, Tiane? A gente está falando de quê? Os irmãos estão entendendo ou está difícil? Está entendendo, meu Deus? Está entendendo, né? Meus irmãos, vamos lá. A gente chegou exatamente onde eu queria. E o promessa? O que é promessa? Promessa na visão, na ótica cristã, promessa a Deus, também é um compromisso verbal ou interior para realizar algo, resposta de uma bênção, de um livramento, de uma intervenção divina, instantânea, imediata ou prolongada. Como assim? Uma promessa ao Senhor é aquilo que eu faço. Quem estava aqui no culto que eu peguei um relógio e dei para um irmão? Você estava, né?
Deus disse: "Ô, meu filho, pegue o relógio e dê para o meu filho, irmão Daniel." Eu sabia que alguma hora Deus ia pedir aquele relógio, porque eu estava quase que idolatrando aquele relógio. Primeiro que é para minha esposa que deu, segundo que eu achava muito bonito. Quando Deus me disse: "Dê", eu disse: "Jesus, o relógio não, o tablet estava com a tela quebrada." Aí quando eu olhei para o tablet, aí Jesus disse: "Ele vai dizer que você deu porque o tablet estava quebrado. Eu quero que você dê o relógio. Está mais importante o relógio para você do que qualquer outra coisa, de jeito nenhum." Peguei o relógio, chamei o irmão e disse: "O senhor pediu um relógio desse, não foi? A Deus?" Ele disse que foi, você lembra? Ele disse que foi. Eu disse: "Não dê o relógio. Não, mantenha o relógio. Porque quando Deus cumprir uma promessa que Ele vai fazer na sua vida, de lhe tirar de onde o senhor está, quando o senhor olhar para o relógio, você vai dizer: esse relógio foi um dia que Deus me fez uma promessa e hoje está cumprindo." Só que eu fui informado, não posso dizer que é verdade, porque Ele não deu o relógio. Ele quebrou o propósito. Aí o problema não é meu, que Deus mandou, fez. Se Ele fez o que Ele... Aí, se vier problema, a bronca é para Ele. Porque Ele prometeu não vender. Mas, meus irmãos, fazer uma promessa a Deus, alguns historiadores dizem que Paulo fez esse voto a Deus. Voto de castidade. Alguns dizem que Paulo foi casado. Teve algum problema conjugal, separou. Isso a Bíblia não diz. Historiadores dizem que Paulo foi casado. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz. Não diga que o pastor disse que a Bíblia diz. Paulo foi casado, teve um problema conjugal e fez um voto de castidade a Deus. Nunca mais eu quero casar. Nunca mais eu quero fazer sexo. Eu quero viver para Deus. Por isso que ele diz, lá em Coríntios: "Há uma briga dentro de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte?" Porque a mente de Paulo era muito perturbada. Muito pelo que ele fez com os cristãos. E muito pela vida que ele escolheu viver. E Paulo nunca mais teve relacionamento, casamento com ninguém. É um propósito radical. Mas, pastor, o senhor tem coragem de fazer um voto desse? Não sei. Não. Salmo 50, versículo 14. "Oferece a Deus sacrifício com louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos." Sabe o que o Salmo estava dizendo aqui? Davi estava dizendo: não faça voto mal-humorado, não. Eu fiz esse voto ao Senhor de dar esse microfone para Deus. Esse microfone é meu, eu gosto muito dele. Eu fiz esse voto para dar esse microfone a Deus. E eu vou dar. Recebi a bênção do voto que eu fiz. Eu vou dar para Jesus. Que pena, meu Deus. Eu estou tanto. Meu Deus, não tem como a gente trocar e eu dar outra coisa, não. Eu dou até um melhor, mas esse. É melhor você não fazer um voto desse. Você faz um voto apegado naquilo que você está dando. Para quê? Aí, tem voto mais difícil do que o que Ana fez? Ele disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu sou estéril, Senhor. Ana disse, está lá em Samuel, capítulo 1. Se o Senhor me der um filho, capítulo 2. Se o Senhor me der um filho, eu não quero esse filho para mim, não. Irmã Vitória, você tem coragem de fazer um voto desse? Andy, tu tem coragem de fazer um voto desse? Tinha não. A Piente tinha 10? Tem 10? Tinha não. Mana, para você nenhuma. Tinha mais 3. Mas olha a lindeza da atitude de Ana. Quem foi a segunda esposa de Penina, irmão Deus? Aliás, eita. A segunda esposa de Eucana. E a Penina? Penina teve. Eucana teve a segunda esposa, Penina. Teve filho com ela ou não? Eucana teve filho com ela ou não? Agora eu dou esse tablet. É sério mesmo, eu estou falando sério. Eu dou esse tablet para quem me disser agora um nome de um filho de Penina. 30 segundos para procurar na Bíblia. Poxa, vocês não sabem não, né? A gente está ensinando Bíblia aqui todo mundo. Vocês não sabem. Sabe por que vocês não sabem? Porque na Bíblia, a Bíblia não relata um filho de Penina. E Ana teve um filho que ela deu para Deus. Deus deu outros filhos para ela.
Mas aquele que Deus deu para ela, que ela devolveu para Deus, Deus o tornou juiz, profeta e sacerdote. E quando a gente fala até hoje, mais de 6.000 anos depois de Samuel, a gente lembra de quem? De Ana. Então, quando você faz um voto para Deus, Deus lhe honra até 6.000 anos depois. Dá para você ter noção que é isso? Está difícil ou está fácil? Está fácil. Quando você entregar, entregue sem pena, filho. Dizia um irmão que ele dava o dízimo ou dava uma oferta, mas ele disse para mim, eu dava com uma pena tão grande. Aí teve um dia que eu estava num culto, um irmão, usado por Deus, que eu não sabia de nada, disse: homem, eu não gosto de mesquinhez, ou você me dá de coração, ou você não dá, mas tu já sabe que tu dá o que já é meu, que eu te dei. Aí ele disse que a partir desse dia, ele perdeu a mesquinhez. Aí quanto mais ele ofertava, mais ele ganhava de Deus. As coisas se multiplicavam. Percebam? Vamos fazer aqui uma rápida. A promessa que você faz a Deus não só edifica os outros, como também edifica a sua fé. E através da promessa você precisa fazer uma promessa que glorifique o nome de Deus. Não existe esse negócio. Eu vou fazer uma promessa para Deus, que para se Ele me der um carro melhor, aí eu vou andar de vidro fechado, eu vou andar sem dar carona a crente nenhum, eu vou andar sem falar com ninguém. Deus não vai dar, não. Agora, se você disser, eu quero um carro melhor, que tenha capacidade de levar 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas para a igreja, aí Deus diz: é isso? Então vamos dar. Porque Deus quer que você faça o voto para glorificar o nome dele, não para lhe deixar mais metido a importante. Está entendendo? Deus não vai cumprir um voto que ele sabe que se ele me der, se Deus sabe que se eu volto a andar, eu vou me desviar 1 ano, 2 anos, 15 anos, 10 anos depois, eu não volto a andar. Porque ele sabe que é melhor na cadeira chegar no céu do que andando e para o inferno. Então, como ele sabe o futuro, tem coisa que você vai jejuar, vai pedir, vai clamar, e ele não vou fazer. Porque hoje vai parecer ser bom para você, mas amanhã você vai lembrar do rei que pediu 15 anos mais a Deus. Você está lembrando quem foi o rei? Ezequias. Ezequias disse: Senhor, eu tenho crédito contigo, eu quero viver mais um tempo. Aí Isaías voltou para Ezequias e disse: Deus está dizendo que você vai viver mais 15 anos. Durante os 15 anos, aí Ezequias fez quem? Manassés. Manassés foi o quê? O pior rei de Israel. Quer dizer, aqueles 15 anos para Ezequias foi de dor de cabeça e prejuízo para Israel. Tem coisa que Deus faz na vida da pessoa só para provar que ela está pedindo errado. Você está insistindo tanto que eu vou fazer. Mas é raro ele fazer isso. Na maioria das vezes, quando ele sabe que aquilo vai te fazer mal, ou daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ele não dá e acabou. Mas que deu ruim, não, ele não deu porque te ama. Meus amados, Jesus, me faça chegar lá onde eu quero. Vou pular umas coisas aqui. Vamos lá. Eu estou ministrando essa palavra hoje porque eu sei que a maioria de nós aqui vem de uma raiz mais católica, apostólica, romana. Então, a curiosidade é: pastor, qual a diferença de promessa, de voto, de compromisso, de propósito? Aí chegou exatamente onde eu queria agora, meu Jesus. Na visão que eu respeito da igreja romana, você tem que fazer um negócio chamado penitência. E penitência significa ato de sofrimento físico ou ação repetitiva de palavras. Eu não conheço isso, mas vocês conhecem. Quando você vai pedir alguma coisa, diz: se eu alcançar a minha... Como é que você chama? Se eu alcançar a minha graça, não é assim? Se eu alcançar a minha graça, eu vou fazer 50 Pai Nosso, não sei quanto Ave Maria, não é assim que funciona? E depois fazer a pé. Tem uma senhora lá de Maceió, que é sogra, a filha dela é casada com o filho da minha esposa. Que ela subiu 40 e poucos degraus de joelho. A Bíblia, em lugar nenhum,
da base para você fazer isso. Isso. Sabe por quê? Aí você diz, por que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz pelo um simples motivo. Você conhece alguém na história da sua vida que sofreu no corpo mais do que Jesus? Pregado vivo. Levou 700 metros, como daqui a um. 700 metros daqui. 700 metros é quase como daqui na casa da Josefa Pedro. Isso. Então perceba, Jesus andou essa distância, pausadamente, levando uma cruz que pesava 150 a 180 quilos, 50 pesava aquela parte de cima, e o restante do peso, o madeiro maior. Jesus levou 39 açoites, mais um, com ferros e ponta de ossos no final. Jesus caiu de tanto ser espancado. Jesus foi cuspido e batido no rosto. Jesus passou por um processo de sofrimento absurdo para eu e você não precisar pagar penitência. Porque a penitência que eu tenho que pagar, Jesus pagou. E se eu sirvo a Ele, se Ele é meu Salvador e eu sou seguidor dEle, essas penitências eu não preciso fazer porque Ele já fez. Isaías 53 diz, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E cada vez que Ele pisava no chão, nós éramos sarados. Então eu não posso fazer uma penitência, porque Jesus já cumpriu. O que eu posso fazer é voto. O que eu posso fazer é jejum. O que eu posso fazer é um propósito. Agora, eu me torturar, rasgar o meu corpo, andar de joelho. Eu conheci um rapaz que era tão católico que ele pegou, não sei de que era feito aquele chicote, mas ele tinha dois. Ele batia assim, pá, e assim, pá, pá e pá. Ele só descansava e só achava que ele tinha pago os pecados quando as costas dele estavam sangrando. Eu cheguei para ele e disse, ei, Jesus já derramou o sangue por você, você não precisa derramar o seu? Então, entendamos, irmãos, estas coisas, penitências, você não precisa fazer porque Jesus já fez. Agora, a liderança da igreja acredita que você fazendo isso não vai agradar mais a Deus. Não vai, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, mas o coração... Ou você não conhece ninguém que já fez essas coisas e 3, 4, 5 dias depois estava envolvido na cachaça, no vício, na droga? Conhece ou não conhece? Então, fazer esse sofrimento, essa tortura do corpo, arranhar o joelho, adianta tudo o quê? É melhor você fazer oração, jejum, voto, propósito, sem sacrificar o seu corpo a esse ponto. Meus amados, estou encerrando agora. Nós precisamos entender que o que Jesus já fez, nós não precisamos fazer. O que Jesus já pagou, nós não precisamos pagar. O que eu preciso fazer é ter uma ligação direta com Jesus através da Bíblia, da oração, do jejum, do louvor, da palavra. Torturas físicas não agradam a Deus. Se agradassem, Pedro tinha feito, João tinha feito, Felipe tinha feito, Bartolomeu tinha feito, e nenhum deles fez. Está difícil ou está fácil? Está fácil? Já pensou se eu fazer um voto de Juazeiro a pé? Vou chegar quando? Mas graças a Deus, que eu tenho um Deus que já pagou, que tem que ser pago por mim, e eu só preciso orar a Ele, jejuar a Ele. E Ele responde. Mas pastor, mas o jejum não é uma forma de machucar a carne? Não, é uma forma de santificar o seu corpo. Se você nunca pesquisou, pesquise. Benefício do jejum intermitente. Pesquise. Benefício do jejum intermitente. Você vai ver como é bom. Quantos irmãos ficou com raiva? Diz amém? Meus irmãos, vamos orar? Desculpa o horário, irmão. Senhor, que nós possamos aprender
frequentemente da tua palavra. E, Senhor, nós saímos daqui sabendo, Senhor, que o Senhor já pagou o que tem que ser pago. O que nós agora precisamos fazer é propósito, voto de compromissos contigo para que jamais serem quebrados. Pai, os teus filhos entenderam a tua palavra.